Nossa história de hoje começa em 4 de maio de 1917 pelo professor Luiz Felipe da Rosa, quando foi fundada a Escola Professor Luiz Rosa. Seu primeiro endereço foi na Rua Barão de Jundiaí, esquina com a Rua da Padroeira, prédio que viria a abrigar mais tarde a primeira Escola Normal Livre de Jundiaí e hoje está há muitos anos na Rua Senador Fonseca. Em 1954, a escola foi adquirida pela família Leme do Prado, do professor Fernando, que permaneceu até 2012 na direção da unidade. Fiz o antigo ginásio, que hoje é o Fundamental 2, aqui. Aqui fui para o Instituto de Educação, que era a escola pública de características diferenciadas. E de lá é que eu fui para a universidade. E no segundo ano da universidade eu voltei para cá para dar aula, eu era professor. Fui professor há alguns anos e assumi a direção. Então eu encontro regularmente pessoas que vêm e conversam comigo e que fazem parte de diferentes épocas da minha vida, do tempo de aluno, do tempo de professor, do tempo de diretor. Eu dei aula até o início dos anos 1990, mas a vida da escola é basicamente a história da minha vida. Elas estão o tempo inteiro se misturando. A escola Professor Luiz Rosa foi uma das primeiras do país a adotar o regime de matrícula por disciplina no sistema semestral e já formou mais de 26 mil alunos ao longo da sua existência. Grandes educadores de nome nacional e referência de ensino, que dão inclusive nome a várias das escolas municipais de Jundiaí, foram professores aqui. Formação técnica, a escola realmente foi pioneira, mas isto lá nos anos 1920, quando ela introduziu e trouxe para Jundiaí os primeiros cursos que eram peritos, guarda-livros, que depois se transformou no curso técnico de contabilidade. Isto sempre fez parte da escola, mas a escola introduziu o sistema semestral, a matrícula por disciplina, mais recentemente todo o desenvolvimento metodológico, trabalhando com projetos integradores, que é uma coisa que se fala muito hoje, que era uma coisa que o Rosa faz há mais de 30, 40 anos. A escola, ela era alguma coisa que fazia parte das nossas vidas, das vidas das pessoas que estavam aqui. Então, é comum pessoas lembrarem de eventos que ocorreram dentro da escola, absolutamente incomuns, mas que faziam parte do dia a dia. Não era só um local para vir assistir aula e ir embora. Muita gente passava aqui, sábados, domingos, nós tivemos inúmeras atividades aqui que eram feitas fora do horário regular. Quando você aprende e você consegue transformar aquelas informações em conhecimento, isto você leva para sempre. E nisso o Rosa é uma escola absolutamente moderna, apesar de ter tantos anos, ser uma escola centenária. Ela sempre foi inovadora, sempre trabalhou com os aspectos formativos, sempre esteve combinando aspectos socioemocionais com aspectos cognitivos. Isso é uma característica, tanto que ela é pioneira no desenvolvimento de várias metodologias. São 105 anos de história, muitos deles misturados à história do Fernando. Porque muitas das coisas aconteceram nesses espaços e eu fico lembrando que este prédio onde nós estamos é um prédio que foi reformado muitas vezes. E eu fico lembrando o que era em cada época, né? Aonde eu comecei a dar aula, esta sala que faz parte da biblioteca hoje, era uma sala de aula e eu comecei, provavelmente foi a primeira sala de aula que eu entrei como professor. Eu ainda encontro, eventualmente, um ou outro que lembra, pô, eu fui seu aluno e tal. Esse desenvolvimento, observar que pessoas que passaram por aqui pela escola chegaram a determinadas posições, sempre é um sentimento de orgulho muito grande. Aí eu fico emocionado até hoje quando alguém me liga para dizer: professor, eu já me qualifiquei, vou defender minha tese daqui a 2 meses. Quando eu vou ao médico, o médico olha para mim: ô professor, o que o senhor está fazendo aqui? O Colégio Rosa é minha vida, minha história de vida está aqui, as coisas que eu fiz estão aqui, toda a minha estrutura ao longo
da vida, boa parte dos amigos que eu fiz ainda, que eu ainda tenho contato, foram encontrados aqui. Então é difícil eu separar essas coisas. E boa parte dessas pessoas que a gente está falando que se lembram, elas lembram na realidade do Fernando do Luiz Rosa. Então é difícil separar as duas coisas. Então são vidas absolutamente coincidentes. Mais uma das histórias da nossa Jundiaí.